Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso terceiro módulo aqui do curso, né? Eu já tinha adiantado um pouco nos módulos anteriores. Esse terceiro módulo vai ser dedicado a layout de tela, né? A gente vai explorar um pouco aqueles componentes associados ao layout de tela e vamos começar a trabalhar com entrada de dados do usuário, né? Ler alguma coisa que o usuário vá colocar e trazer para dentro do nosso app para a gente manipular, tá? Então vou abrir um projeto novo aqui, botar layout, não é o nome desse projeto. Ele já criou, vai carregar automaticamente, né? Então eu já tinha, principalmente no primeiro módulo, a gente falou um pouquinho desses componentes aqui, né? Eles estão aqui na paleta, agrupados aqui como organização, né? Porque na verdade é o que eles se destinam, né? A organizar os elementos aqui na tela do nosso app, né? Então a gente tem basicamente 5 elementos aqui. A gente tem um elemento que, se eu trouxer para dentro do app, ele vai colocar esses elementos alinhados horizontalmente, né? Vai fazer uma organização horizontal. Se vocês repararem, é basicamente o que está aqui nesse próprio ícone aqui do elemento, né? Os elementos serão agrupados horizontalmente. Esse aqui é a mesma coisa, só que tudo que eu colocar dentro desse agrupamento, eu vou conseguir fazer a rolagem horizontal de tela, né? Então vamos supor, vou trazer esse cara para cá. Tudo que tiver aqui, né, supondo que aqui a setinha é o meu dedo, né, fosse o meu dedo na hora que eu estivesse mexendo no app, se eu fizesse esse movimento com o meu dedo, o conteúdo que está dentro desse, desse componente, ele ia ser, digamos, arrastado para o lado, como se fosse uma rolagem de tela horizontal clássica, sem maiores diferenças, né? Vou até apagar aqui para a gente voltar à discussão. Esse cara aqui, ele é bem interessante, ele faz uma organização dos elementos em tabela, e aí eu posso especificar a quantidade de linhas e colunas que eu quero na tabela, tá? Aqui é uma organização vertical, né, similar ao da horizontal, só que agora os elementos serão dispostos um acima do outro, né, verticalmente. E aqui é a mesma ideia da rolagem de tela na horizontal, só que a rolagem passa a ser vertical, né? Então tudo que tiver dentro desse componente, a tela eu vou poder rolar verticalmente, né? Imagina seu feed do Instagram, por exemplo, né? A gente não fica rolando o nosso feed, né? Passando os posts que tem no Instagram com aquele movimento do dedo, né? De passar o dedo para cima e o feed vai, né, rolando para baixo. Mesma coisa aqui, né? E como eu comentei, mesma coisa ali no horizontal, tá? E aí a gente tem, né, algumas propriedades associadas a esses elementos aqui, que eu vou mostrar daqui a pouquinho no app de exemplo que a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer agora nesse módulo é criar um app que vai ser uma pequena calculadora, tá? Uma calculadora bem simples, onde eu vou ler números do usuário, tá? E aí, para ler números do usuário, a gente vai utilizar esse componente aqui, que é a caixa de texto, que é aquela caixinha de texto com um marcador, né, de onde está o caractere, bem similar ao que está no ícone aqui. E o usuário pode colocar qualquer texto, uma letra, um número, qualquer caractere é aceito. A gente vai presumir que ele vai colocar um número. Eu vou abrir duas caixas de texto no app, o usuário colocar, vou colocar esses números e vou botar algumas opções de operação que ele vai fazer: soma, subtração, multiplicação. Enfim, vou selecionar 6 operações e vou apresentar o resultado, tá? Então o app de exemplo que a gente vai fazer vai envolver essa questão da disposição dos elementos, tá? Aqui por meio da organização, e a entrada de dados por meio da caixa de texto, tá? Então, eu já vou partir agora para o app exemplo, para a gente poder fazer a manipulação desses componentes, propriamente dito, conforme eu descrevi aqui. Então, vamos lá. Bom, então,
seguindo para o nosso app exemplo, onde a gente vai trabalhar a organização, então vou selecionar aqui os elementos, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa organização horizontal aqui, ó, vou trazer o componente para cá, porque aqui eu vou colocar, né, os campos ou a área para o usuário fazer a entrada de dados no meu app, né? Então, na minha organização horizontal, como eu tinha comentado no vídeo anterior, todos os elementos que eu colocar aqui, eles vão ficar alinhados horizontalmente, né? Então, vamos colocar o quê? Vamos colocar primeiro uma legenda. O que que essa legenda vai ser? Vai ser uma legenda que a gente chama de estática, né? Porque o texto dela só é destinado a indicar ao usuário que ele vai colocar um valor ali na caixa de texto, tá? Que vai vir logo ao lado. Então, vou botar assim, valor 1, dois pontos. Então, a legenda vai ficar aqui, né? Reparem que a minha organização horizontal, ó, ela está com um padrão de altura e largura automático, então ela está se adequando ao tamanho do texto. Então ela está pequena aqui, por quê? Porque por enquanto só tem a legenda aqui. Reparem que até aqui na descrição dos componentes, a legenda aparece, né, como se estivesse hierarquizada em relação à organização horizontal. Então, os componentes que eu colocar dentro dessa organização horizontal, eles estão, de certa forma, deslocados à direita aqui um pouquinho, né, do próprio componente da organização horizontal. Então, do lado desse valor 1, o que eu vou colocar? Uma caixa de texto. Então, vem para cá, coloco ela aqui, ó. Virou que ela entrou aqui do lado, tá? E a caixa de texto tem uma propriedade interessante. Ela tem essa área de dica, né? O que é essa dica que aqui não está aparecendo, mas se a gente rodar no app a gente vai ver. Ela é um texto, né, com uma bem clarinho, né, não chega a ser, né, na cor desse texto aqui, ele é mais opaco, que é como se fosse uma dica do que o usuário deve colocar aqui. Tá? Geralmente eu deixo a caixa de texto sem dica, em branco. Mas como é que poderia ser uma abordagem aqui? O que você poderia até usar para até variar um pouquinho desse exemplo? Ao invés de criar uma legenda aqui, valor 1, e colocar do lado uma caixa de texto, né? Porque a única função dessa legenda ela é estática, esse texto não vai mudar. Tá? É indicar para o usuário que aqui vai entrar o valor 1. Você pode suprimir essa legenda, tira e deixa esse texto valor 1 aqui na dica da caixa de texto. Se vocês fizerem isso na hora de rodar o app, vocês vão ver que vai ter um texto aqui, né, esse valor 1, bem opaco, bem clarinho, como se fosse de fato uma dica do que o usuário, né, o que o app está esperando que o usuário insira nessa caixa de texto. Então, geralmente, você pode fazer essas duas abordagens. Ou a legenda e a caixa de texto do lado, ou tira a legenda e coloca a dica aqui na caixa de texto. Então eu tenho já uma legenda para indicar que eu quero o valor 1, a caixa de texto para entrar esse valor 1. Agora eu vou botar outra legenda que vai ser o meu valor 2. Vou botar aqui, ó. Aqui eu quero que entre o valor 2. Então fui lá nas propriedades daquela legenda, o texto que ela tem que aparecer ficou assim. E aí reparem que essa caixa de texto, ó, ela está com tamanho automático e está muito grande. Porque esse tamanho automático está esperando um string, né, que a gente chama uma cadeia de caracteres desse tamanho aqui, que é grande. Eu posso reduzir, porque, né, na nossa calculadora, que vai entrar aqui é um número. Então, vou botar uma largura de 30% da tela. Acho que é mais que suficiente para aquela caixa de texto. Ó como é que ela ficou. Pode até botar um pouquinho menor, 25, porque a outra vai entrar ali do lado, né? Então, quero que todas apareçam na tela normalmente, 25. Então, a legenda aqui eu não vou mexer. Vou botar outra caixa de texto aqui, ó. E também vou botar o tamanho dela, a largura igual a outra, né? 25% da tela. E aí, ó, por que que, né, o próprio texto aqui está alinhado à esquerda e no topo dessa organização horizontal? Porque a propriedade da organização horizontal está dizendo que o alinhamento horizontal é à esquerda e o alinhamento vertical é topo. Vamos centralizar os dois para ficar um pouquinho mais
Ó, reparem que só o que está dentro da organização horizontal foi alinhado para o centro. Por que que a organização horizontal como um todo não está alinhada no centro? Ela está no topo esquerdo da tela. A gente já viu isso nos módulos anteriores, né? Porque a propriedade da tela, ó, que a gente está trabalhando, está dizendo que ela vai alinhar todo mundo que tiver nessa tela à esquerda e no topo. Então vamos deixar até alinhado no topo, propriamente dito, mas vamos deixar o alinhamento horizontal no centro, para ficar aqui no meio, tá? Então essa é a nossa entrada de dados, onde os valores que o usuário colocar serão digitados aqui. Agora vamos pensar nas nossas operações aritméticas que a gente quer fazer com esses elementos. Então, para as operações aritméticas, eu vou criar um botão, tá? Para essas operações. Então, vou criar 6 operações. Então, eu vou vir aqui na organização, vou organizar eles de uma forma de uma tabela, que eu quero criar como se fosse aquele aspecto de calculadora, um do lado do outro, embaixo do outro. Então, eu vou colocar 6 operações aritméticas. Então, o que eu tenho que fazer? Botar 6 botões aqui, ó. Botão 1, botão 2, botão 3 e o botão 4. Por que que eles preencheram todo esse alinhamento de tabela? Porque na propriedade aqui da tabela, eu disse que essa tabela de layout aqui iam ter 2 colunas e 2 linhas. Eu quero 6 botões, né? Então vou botar 3 linhas, tá? Ó, ele já abriu o espaço para a terceira linha. Continuo com 2 colunas, não alterei, e abri para 3 linhas. Então vou colocar mais 2 botões aqui. O botão 5 e o botão 6, que vão ser as nossas operações aritméticas básicas que a gente vai fazer aqui. Quais que eu vou colocar? Vou colocar aqui associado a soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e o resto da diferença, resto da divisão, desculpa, entre esses dois números. Então vamos já ajustar os textos desses botões para eles espelharem essas operações que a gente quer fazer. Então, eu vou mudar, ó, se eu clico aqui nesse botão, ele já seleciona esse componente e a propriedade dele, né? Eu vou botar aqui só o símbolo da soma, porque é isso que ele vai fazer, ó, soma. Aqui, só o símbolo da subtração, que é o que eu quero que ele faça. Aqui, no botão 3, o símbolo da multiplicação, x. Aqui no botão 4, o símbolo da divisão. Vou botar uma barra, né? Porque a gente não tem sinal da divisão no teclado tradicional. E aqui eu vou botar a exponenciação, que em maioria das linguagens de programação trabalham com isso, né? É um acento circunflexo, simulando a exponenciação. E aqui vou botar resto da divisão. Vou botar um texto aqui, ó. Resto da divisão. Tá? Os botões ficaram diferentes, né, em tamanho, porque eles estão todos automáticos, associando ao tamanho do texto. Né? Então, aqui como esses textos estão pequenos, essa coluna tem um texto maior, resto da divisão. Vamos deixar todos com um tamanho igual? Vamos botar acho que 30% para cada um, é uma largura de tela aceitável e vai ficar legal para cada botão. Ó, aí ele já ajustou todo mundo, porque esse eu joguei 30, significa que ele espaçou essa coluna. Né? Como todos os demais estão automático, ele acabou trazendo o texto, esses tamanhos ficaram iguais, né? Ou quase iguais, na verdade. Vamos botar isso aqui como 30 também, que a gente põe as duas colunas exatamente iguais. Só preciso mudar um deles. Quem não está deixando provavelmente é esse aqui. Deixa eu tentar. Porque esse texto aqui não cabe na largura 30%. Né? Vamos tentar uma largura 40%, para ver se fica legal. 40, ok. Então esses caras aqui também vão ter 40. Basta ajustar um, por quê? Porque todos os demais estão em tamanho automático. Ó, pronto. Agora eu tenho como se fosse as minhas opções de operação. Eu vou colocar mais um botão aqui
e esse aqui sem alinhamento nenhum, ou sem estar vinculado a nenhuma organização. Então, repara aquela questão da hierarquização que eu falei. Esses 4 caras aqui estão todos dentro da organização horizontal. Esses 6 botões estão todos dentro da organização em tabela. Esse cara não está em nenhuma organização. Eu trouxe ele, eu não coloquei aqui dentro do espaço destinado à organização. Esse botão aqui, ele vai ser destinado a limpar tanto o nosso resultado quanto as nossas caixas de texto de entrada. Tá? Limpar. Beleza. E para terminar, vamos usar de novo uma organização horizontal, porque agora eu quero mostrar o resultado. Tá? Então, vou botar aqui. Como é que eu vou mostrar o resultado? Vou fazer a mesma coisa similar ali que eu usei para receber os valores. Vou botar uma legenda para dizer, digamos, resultado, né? Para o usuário poder ler que ali vai ser plotado o resultado, né? Vai ser printado o resultado. E vou botar uma outra legenda, aí sem um texto ainda específico, vou até tirar o texto, vai dar aquela impressão que a legenda sumiu, mas na verdade ela está aqui, ó. Se eu botar aqui nessa legenda, ela está ali, porque o tamanho está automático, como não tem preenchimento, ela reduziu. Mas aí nessa legenda 4, eu vou mostrar o valor dessa operação aritmética. Tá? Então, minha tela de designer tá legal assim, né? Aqui 2 valores, aqui eu clico em qual operação eu vou querer, o resultado vai aparecer aqui, imediatamente que eu apertar um desses botões, o resultado aparece aqui, e aqui eu limpo a tela. O que que eu vou limpar? As caixas de texto que estariam preenchidas, né? Porque o usuário fez uma operação antes, e essa legenda associada ao resultado, tá? Então agora vamos prosseguir para a gente poder fazer os blocos, né? E terminar o nosso app e fazer o teste e a execução dele. Bom, então, como eu tinha falado no vídeo anterior, agora a gente vai para os blocos, né? E aí nos blocos tem uma questão interessante, ó. Olhem aqui os meus componentes. Os componentes das operações aritméticas estão todos com o nome tradicional deles, default, né? Quando a gente traz um botão para cá, ele vai botando esses nomes. Botão 1, botão 2, botão 3, até o 6. Se eu trouxesse mais um botão, seria o 7, né? Que é o botão de limpar, propriamente dito. E aí, o que é uma coisa interessante de ser feita? É que a gente renomeia esses botões para as operações que eles vão fazer. Por quê? Porque quando eu chegar aqui no bloco, fui para os blocos, aí eu estou aqui manipulando, né? Eu quero que as operações sejam realizadas quando aqueles botões sejam pressionados. Mas quem era o botão 3? Né? Aí eu tenho que voltar lá no designer, achar o botão 3, falar, esse cara é a multiplicação, né? Beleza. Aí eu vou para o bloco de novo. Agora eu quero fazer a operação de exponenciação. Onde está a operação de exponenciação nesses botões aqui? Eu tenho que voltar lá no designer, ver que a exponenciação é esse cara é o botão 5. Então, para evitar esse vai e volta entre as telas de bloco e designer, né, isso é muito interessante quando o app começa a ficar mais complexo e você tem uma série de componentes, e componentes de um mesmo tipo, né, como esses botões, eu colocar alguma identificação, porque quando eu mudar o nome dele aqui, lá na tela dos blocos, o nome dele vai mudar também. Então já vamos fazer a renomeação desse botão. Que eu vou botar aqui, ó, soma, por exemplo. Reparem que eu não mudei o texto que está aparecendo do botão. Isso aqui é a propriedade desse botão, ó, que está aqui no texto, que a gente já tinha feito antes. O que eu mudei foi só o identificador desse componente no meu ambiente de desenvolvimento. Eu disse que esse botão agora eu dei um label, né, que a gente chama. Dei como se fosse um apelido, dei um rótulo, que vai ser soma, só para eu poder usar isso a meu favor na hora que eu estiver construindo o app. Então, o botão 2, ó, não é a subtração, vamos mudar ele para sub, para me ajudar a identificação lá na tela de blocos. Esse cara não é a multiplicação, vamos mudar o nome dele como componente, né, para multi. Esse cara é a divisão, vamos mudar o nome dele para div. Né? Esse cara é a exponenciação, vou renomear também para exp.
e esse cara finalmente é o resto da divisão, vamos mudar o nome dele para resto. Só para eu poder identificar lá, né, na tela de blocos. E, por exemplo, isso vale muito para as legendas também. A gente começa a ter muita legenda, ó, legenda 1, legenda 2, legenda 3, legenda 4. Qual é a legenda que vai apresentar o meu resultado? É essa aqui, né? É a 4. Então eu vou renomear ela também para botar result. Porque aí lá na tela de blocos, quando eu estiver manipulando a legenda, eu vou saber que aquela legenda é associada a mostrar o resultado para o usuário. Tá? Então, isso é uma operação, óbvio, que isso não é obrigatório, né? Você pode deixar todos com nome padrão, mas ajuda a gente à medida que os apps se tornam mais complexos com uma série de componentes. Tá? Vai aumentar a produtividade, digamos assim, no nosso desenvolvimento. Porque eu não preciso ficar indo na tela de design, na tela de blocos. E quem é esse cara? Pô, esqueci. Aí volta na tela de design, acha o cara. Então isso facilita bastante. Tá? Então vamos agora para a configuração dos blocos propriamente dito, que é lá onde eu vou dizer que essa operação aqui tem que fazer uma soma entre o que entrar nessa caixa de texto e o que entrar nessa caixa de texto, por exemplo. Tá? Então vamos lá para a tela dos blocos para construir, né, a lógica do meu app. O que o meu app vai fazer quando algum evento acontecer, né, uma interação com o usuário. Então vamos lá. Bom, então agora na tela dos blocos, como eu falei, vamos fazer as operações propriamente dito, né? Então vamos lá. O botão de soma, vamos pegar ele aqui. O que o botão de soma tem que fazer? Ele tem que fazer uma soma entre o que está na caixa de texto 1 e o que está na caixa de texto 2. Tá? E apresentar isso aonde? Na legenda result, né? Então eu vou usar aqui aqueles blocos nativos que a gente comentou, os internos, né, que ele chama, ele tem um bloco pronto aqui para ser o bloco da soma. Ela é uma soma padrão de 2 valores, mas aqui, ó, eu posso botar quantos valores eu quiser. Se eu botar um terceiro elemento aqui como number, ele já adequa o bloco para ser uma soma de 3 valores. A gente quer só de 2, então tira aqui esse number, volta a ser o 2. Tá? Isso é uma operação bem interessante para esses blocos matemáticos. E aí ele vai fazer uma soma de quê? Do conteúdo que está na caixa de texto 1 com o conteúdo que está na caixa de texto 2. Como é que eu pego esse conteúdo? Ó? Aqui são os blocos associados à caixa de texto. O valor, o conteúdo da caixa de texto é esse último bloco aqui. Ó. É, digamos, o que está... Não, desculpa, é esse bloco aqui, perdão. Isso aqui é a propriedade da caixa de texto. É esse bloco aqui. O que ele está dizendo? Que essa é a caixa de texto, né? Esse componente. Qual propriedade? O texto propriamente dito que vai estar dentro da caixa de texto. Então, vou pegar isso aqui, ó, botar aqui como o primeiro elemento da soma. E qual é o segundo elemento da soma? O conteúdo da caixa de texto 2. Tá? Então, eu cliquei aqui na caixa de texto 2. Ele já trouxe, né, o cara para cá quando eu cliquei. Aqui. Então, esse bloco aqui em azul agora está fazendo a soma do conteúdo da caixa de texto 1 com o conteúdo da caixa de texto 2. E isso eu tenho que mostrar aonde? Na legenda aqui, result, né? Então, ó, eu tenho que ajustar essa legenda result, né? Então, essa nomenclatura das caixas é sempre assim, né? Componente e qual propriedade do componente. Então, qual é o componente? A legenda result. Qual propriedade que eu vou alterar? O texto dessa legenda, que, né? Se a gente voltar lá no designer, ó, o texto estava em branco, porque ainda não tem o valor ali para ser mostrado. A gente zerou aquele texto quando a gente estava fazendo a construção do app, né? Então, eu vou botar que isso aqui, ó, vai acontecer quando o botão for clicado. Então, quando eu fiz esse caminho aqui, ó, por meio desse bloco do botão, quando o botão de soma for clicado, ele vai ajustar o componente legenda, que é aquela legenda lá que vai aparecer o resultado. Em qual propriedade? Eu vou mudar o texto daquela legenda para quê? Para o resultado dessa conta aqui. O conteúdo da caixa de texto 1 mais o conteúdo da caixa de texto 2. E aí o que a gente tem que fazer agora?
a configuração dos outros botões, né, das outras 5 operações aritméticas. A gente vai ver que vai ser praticamente igual o que está aqui na soma. Vou ajustar a legenda como operação. O que vai mudar? Esse bloco aqui da operação matemática. A gente vai usar outra operação, porque, né, serão outras operações que eu vou fazer, como a soma, multiplicação, etc. Então vamos lá ver como a gente vai fazer isso. Então, a gente agora tem que configurar os outros blocos, né? E aí tem alguns macetes aqui que eu já vou introduzir para a gente aumentar, digamos, a nossa velocidade que a gente consegue desenvolver as coisas. Se eu clicar nesse bloco aqui e der um Ctrl C e um Ctrl V, ó, o que ele vai fazer? Ele repetiu o bloco, ó, exatamente como ele estava, tá? E aí, o que eu posso fazer? Ele deixa eu mudar aqui, ó, isso é um botão, né? Olha, associado aqui a uma operação, a um botão propriamente dito. Agora eu quero o botão, o que ele está reclamando aqui? Ó? Porque agora eu tenho 2 botões especificados para aquele botão de soma. Então tem um conflito aqui no meu app, isso é um problema, né? Porque quando aquele botão for apertado, eu faço isso ou faço isso? São iguais, né? Mas se não fossem iguais as operações que eu estou fazendo, poderia ter um conflito. Então eu mudo aqui, ó, para o botão da subtração. Ó. Subtração. Mas aí eu posso deixar essa operação aritmética aqui? Não. Por quê? Porque ela é uma soma. Então vou jogar esse bloco aqui no lixo. Vou pegar o bloco da subtração que já está aqui pronto, que é esse aqui, ó. E aí vou copiar esse cara, porque é também, né, o conteúdo que tiver na caixa de texto 1, que vai ser a soma desse com o conteúdo, soma não, desculpa, subtração, com o conteúdo que tiver na caixa de texto 2, tá? Então essa operação Ctrl+C, Ctrl+V, ela ajuda a gente a ser mais ágil aqui no desenvolvimento. Eu não preciso ficar indo lá em cada componente, crio o bloco de novo, tá? Vou fazer de novo, ó. Vou pegar esse blocão aqui da subtração, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele reclamou, por quê? Porque agora eu tenho 2 blocos associados ao mesmo componente, então isso pode gerar um conflito no app, tá? Só que aqui essa operação não quero fazer de subtração. Eu vou pegar o botão associado à multiplicação, por exemplo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o resultado da multiplicação nessa legenda também. Só que agora eu copiei sendo soma, né? Não é mais soma. Eu tenho que trazer para cá o bloco da multiplicação, matemático, né? Que é esse bloco aqui, ó. Aqui eu posso copiar essa, porque é o conteúdo da caixa de texto 1. E aqui eu posso copiar isso, porque, de novo, cada operação é o conteúdo da caixa de texto 1 com o conteúdo da caixa de texto 2. Tá? Aqui, ó, reparem, a multiplicação também consigo fazer a multiplicação de vários valores, tá? Assim como eu fiz na soma. O padrão é ter 2 valores, mas se eu clicar aqui, ó, poderia colocar um outro número para fazer multiplicação de 3 valores. A soma ele não abre isso, né? A soma não, desculpa, a subtração. Ele faz sempre 2 a 2 só. Então vamos lá, ainda tem mais 3 operações para fazer. Agora, só para variar um pouco, para eu fugir um pouco do Ctrl+C, Ctrl+V, vamos voltar para o método tradicional. Ó. Agora eu vou para a divisão. Então eu vou pegar o bloco aqui, né? Reparem que quando eu clico no componente, ele já associa aqui, ó, direto no cara lá, ó. Ele já traz aqui, né? Se eu trago ele copiando, como eu fiz nos casos anteriores, eu tenho que mudar qual é o componente, né? Aqui não precisou. E agora eu vou pegar todo esse bloco aqui, ó. Por quê? Porque para todos os botões o que eu tenho que fazer é ajustar a legenda, colocando o valor do resultado com a operação aritmética correspondente. Aqui é a divisão, né? Então tem que tirar esse bloco aqui, porque era o bloco da multiplicação. Trazer o bloco aqui de divisão matemática, ó, para cá. E aí aqui eu posso até copiar se eu quiser, né? Por quê? Porque a divisão também vai ser conteúdo da caixa de texto 1 com conteúdo da caixa de texto 2. Show! Acabei de fazer o meu botão da divisão. Então vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de novo, ó.
Aí ele reclama, por quê? Porque eu estou trabalhando o mesmo componente, ó, de aquele botão de divisão tem dois blocos, né, distintos. Então, o que que o app vai fazer? É esse bloco ou esse bloco? Ah, ele vai fazer esse porque esse aqui está acima desse no meu diagrama, né, na minha visão aqui dos blocos. Não. A disposição espacial dos blocos aqui nada retrata em relação à precedência de operação ou ação. Tá? É tudo a mesma coisa. Então, aqui agora a gente vai fazer exponenciação. Então, na exponenciação, eu vou de novo colocar o resultado na minha legenda. Eu tenho que só trocar esse bloco azul pela operação de exponenciação que está aqui. E aí posso copiar aqui, ó, um conteúdo da caixa de texto 1, o conteúdo da caixa de texto 2. E aí aqui está a minha operação associada à exponenciação. E por fim, o resto da divisão, né? Resto da divisão, desculpa, aqui, peguei o bloco lá de forma tradicional, vou botar aqui para não ficar em cima aqui dos avisos, tá? Vou copiar aqui, ó, lembrando que o resto da divisão é o, né, a gente vai considerar números inteiros na nossa calculadora. Vou trocar o bloco aqui, tá? Porque aquele bloco era o da exponenciação, eu copiei. Existe a operação matemática, ó. Cadê? Tá ali embaixo. Módulo D, essa caixinha aqui, esse bloco, ele tem a operação de resto da divisão. Como é que eu seleciono aqui, ó? Aqui ele pode me dar módulo, quociente ou resto. Eu quero o resto, tá? Então esse bloco vai ser o resto desse operando sobre esse operando aqui, né? Então, vou pegar esse cara aqui, que é o conteúdo da caixa de texto 1, conteúdo da caixa de texto 2, né? Então, vou fazer o resto da divisão desse cara por esse. Isso é uma operação bem clássica em programação, a gente usa isso bastante, né? Quem for mexer com criptografia, teoria dos números, MDC, é uma área, né, computacional bem legal. Até tem uma disciplina que eu dou no meu curso de graduação de engenharia de computação sobre isso, matemática discreta. Na verdade, o nome da disciplina é Estruturas Discretas. E é bem legal mesmo. A parte de criptografia é bem interessante. É uma área da matemática assim, bem boa, muito ligada à parte computacional. E por fim, o que a gente tem? Vamos voltar lá no designer para a gente lembrar. O botão de limpar. O que o botão de limpar vai fazer? Ele vai limpar esses conteúdos das caixas de texto e vai limpar a legenda de resultado. Então vamos fazer isso. Cadê o nosso botão de limpar aqui? Ó? Era o botão 7, que eu não tinha renomeado, né? Eu não botei ele como limpar lá no meu designer. Por que o nome dele está botão 7 aqui, ó? Porque no meu designer, esse cara eu deixei como botão 7, nome padrão dele. Poderia ter mudado aqui, né? Limpar, por exemplo, tá? Assim como a gente fez com as operações aritméticas. Mas quando esse cara aqui, vou subir um pouco aqui, ó. Quando esse cara aqui for pressionado, o que ele vai fazer? Ele vai zerar a caixa de texto 1. Então eu vou pegar aqui, ó, ajustar caixa de texto. Cadê o texto? Caixa de texto, ponto texto, que eu tenho que mudar, né? Cadê? Eu posso até trazer assim, ó, cor de fundo. Não é a cor de fundo que eu quero alterar, mas aqui, ó, tem todas as possibilidades que eu tenho de fazer alteração desse componente, tá? As propriedades. Aí eu seleciono aqui texto. Então, às vezes, quando você clica num componente, fica meio perdido aqui. Cadê a caixinha que eu estava procurando? Eu estava procurando essa, caixa de texto, ponto texto. Aí não achei, traz qualquer uma e muda aqui, tá? Dá no mesmo. É uma opção, às vezes, interessante quando você está meio cansado, vista cansada, porque esses blocos aparecem em profusão, né? Quando eu clico no componente. Você fica, pô, qual é que eu tenho que usar? Não se preocupa muito com isso, traz qualquer um e ajusta ele aqui, tá?
Então, eu vou ajustar a caixa de texto 1 para um texto vazio. Né? Texto vazio, ó, eu venho aqui nos blocos associados a texto e coloco isso aqui. Ele já é o texto vazio. Tá? Então, ele vai limpar, digamos assim, o valor que tiver lá na caixa de texto. Só que eu tenho que fazer isso para a caixa de texto 2 também. Né? Então, a caixa de texto 2. Né? De novo, onde é que está a propriedade de ajustar o texto? Não sei, vou pegar essa aqui de altura, ó, e mudo aqui para fazer alteração na propriedade de texto dessa caixa de texto. Então, vou linkar aqui com essa e vou até dar um Ctrl C, Ctrl V nesse bloquinho aqui de texto. Por quê? Porque eu vou colocar texto vazio nas duas caixas de texto. Então, quando esse botão for clicado, a ação que ele vai disparar é essa. Coloca texto vazio na caixa de texto 1, coloca texto vazio na caixa de texto 2 e, por fim, a minha legenda de resultado, que é a legenda result, eu também vou ajustar o texto dela, tá? Para um texto vazio. Tá? Então, tá todas aqui as minhas ações programadas quando o meu botão 7 de limpar for pressionado. Ele coloca nada na caixa de texto 1, coloca nada na caixa de texto 2 e coloca nada na legenda de resultado. Né? Ele vai limpar todas as entradas de usuário, que são as caixas de texto, e a legenda de resultado. Então, finalizou nosso app. É isso, a gente tem os botões associados às operações aritméticas, que eram 6, né? Então, a soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e resto da divisão. E o meu botão limpar, que vai limpar tudo. Então, vou voltar aqui para o design para a gente relembrar. Então, o app vai funcionar. O usuário coloca um valor aqui, coloca outro valor aqui, clica aqui num desses botões, tá? E aparece o resultado aqui. E aí ele clica em limpar, ele limpa o resultado e limpa os valores que ele tinha colocado aqui anteriormente. Tá? Claro que essa calculadora é uma calculadora bem simplificada, né? A gente ainda, né, não está pensando numa calculadora real, digamos assim. A gente precisa de outros conceitos para trabalhar a calculadora real. Mas o objetivo desse módulo é trabalhar essa questão da organização. Tá? Então, peguei a calculadora simplificada só para a gente ver como vai ficar a organização dos componentes. Tá? Então, agora eu vou fazer aquele teste, né, usando o emulador do celular para a gente ver como é que vai ficar a execução desse app no dispositivo móvel propriamente dito.